nenhum treinador até hoje na história do futebol confirmou que está negociando com um clube que tem técnico. Ele falou isso para o PVC, o PVC me ligou, o PVC é um cara extremamente ético, top, e o PVC fez a parte dele. Como jornalista, foi lá e deu a parte do Luiz Castro. Luiz Castro diz que não tem conversa com o Corinthians. Entendeu? Eu não estou falando que o PVC acreditou. Ele fez a parte dele. Agora, o torcedor corintiano acreditar, né, de uma forma, de uma forma assim radical, que, não, então o Luiz Castro negou, acabou. E eu, depois que o PVC deu essa informação, que o Luiz Castro nega conversas com o Corinthians, eu fui falar com as fontes. Aí uma me disse assim: Samir, não gostou nada que vazou. Pô, se você não quer que vaze uma informação que você acha que vai pegar mal para você, então não faz a parada de errado. Então não faz, meu irmão. Não faz, ó. Eu sou muito ético, não aceito conversar. Quando vocês estiverem sem treinador, vocês me procuram. Não faz isso, meu irmão. Entendeu? Já não curti muito essa paradinha dele, não. Não curti muito essa parada, não. Entendeu? Ô, meu irmão, assume aí, ó. Não, assume aí, tá tudo certo. Então ele não gostou que vazou. Que vazou a conversa do salário. Ah, mas não tá negociando o salário. Não, eles estão 2 semanas conversando sobre projeto. Fechou. 2 semanas. A primeira coisa que se conversa. Eu vou rasgar o verbo aqui agora, tá? A primeira coisa que se conversa é salário, meu irmão. Isso é a maior demagogia, hipocrisia que existe. Nós estamos 5 dias falando sobre projeto. Quero saber quem vai contratar, né? Como é que vocês estão, as finanças. Mentira! Mentira! A primeira coisa que se fala é grana, meu irmão. Porque é o seguinte, se o cara fala, ó, 5 milhões por mês, não tem projeto. Se o Corinthians oferece 800 mil por mês, não tem projeto. Tá, precisamos parar de ser bobo, velho. Precisamos parar de hipocrisia, demagogia. O que se fala primeiro no futebol é grana, meu irmão. É Pix. Pix. Resumindo, Luiz Castro não gostou que a informação dele negociando com o Corinthians vazou. Outra informação que eu trouxe hoje. Luiz Castro, né, quem está à frente das negociações e conversando com o técnico português é o meu amigo imaginário, o investidor Igor. Eu não consegui confirmar ainda se ele vai ajudar o Corinthians nesse investimento, porque o Luiz Castro está pedindo 3 milhões de reais, o Corinthians oferece 2. Eu não sei se o Igor vai intervir no sentido de grana, mas ele está à frente dos negócios. Não dá para cravar que ele vai colocar grana, e não dá para cravar que quando o Igor está no meio de um negócio do Corinthians, é porque grana vai rolar. Não, porque o Igor foi o responsável por negociar os direitos de televisão do Corinthians, junto com o Augusto. O Augusto confia muito nele, o cara é um investidor, um empresário, entendeu? Um cara inteligente, então o Augusto confia no cara. Então pode ser que o Igor, é incrível, né? Ele não tem cargo no clube, empresta dinheiro para o clube vai ter que pagar essa grana, e muitas vezes ele age como, ele atua no Corinthians como um dirigente, entendeu? Um dirigente. É meio louco isso, mas é a verdade que vocês precisam saber. É a verdade que vocês precisam saber. Então, assim, aí ele está à frente da negociação com o Luiz Castro não gostou que vazou, o Corinthians quer pagar 2 milhões e o Castro 3, ele é prioridade, mas ele não é o único. Outros nomes aparecem hoje. Renato Gaúcho ganha força. O Tite, eles gostam muito lá dentro, só que existe uma desconfiança que o Tite não vai aceitar, porque tem uma ligação com a renovação e transparência. Eu não estou falando que tem, eu estou falando que existe, né, o medo da diretoria corintiana em relação a isso, como era a desconfiança com o Mano e eles acabaram mandando embora. Tite, Carille e Renato Gaúcho. Então o Corinthians negocia com o Luiz Castro, plano A. Plano B, Renato Gaúcho. Plano C, Tite. Plano D, Fábio Carille. Essa ordem pode mudar conforme o passar do tempo. O plano D, Carille, pode passar a ser o plano A. O Renato pode se virar plano A também, a gente não sabe.
Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta aqui no canal, trazendo para vocês bastidores, as últimas informações de forma privilegiada do Corinthians. E vamos iniciar falando um pouquinho desse jogo de hoje, da importância. E com a vitória do nosso arquirrival Palmeiras sobre o Grêmio nessa sexta-feira, acabou aí meio que direto ou indiretamente ajudando o Corinthians. Por quê? Porque hoje tem esse jogo aí com Vitória, né, fora de casa, lá na Bahia, e Corinthians e Vitória tem o mesmo número de pontos, são 38 pontos cada time. Se o Corinthians, difícil, mas não é impossível, vencer o Vitória hoje, o Timão chega a 41 pontos e acaba ultrapassando o Grêmio e passa a sonhar aí com uma vaga na pré-Libertadores. Hoje é um jogo de decisão, é um jogo que o Corinthians pode sonhar, se vencer, a galgar aí um patamar melhor no Campeonato Brasileiro, de rebaixado a uma classificação histórica e heróica aí para pré-Libertadores. E o Corinthians hoje vai poder contar aí com a volta do meio-campista Igor Coronado, que estava suspenso, né? Retorna hoje, porém o Timão não terá hoje dois jogadores, dois laterais que estão suspensos, o Mateuzinho e Hugo. Então quem vai entrar hoje? Vai entrar na lateral direita, vai entrar o Fagner, e na lateral esquerda vai entrar Matheus Bidu, né? E já a dupla de zaga deve ser mesmo Félix Torres e Gustavo Henrique. Por quê? Porque André Ramalho e Kaká estão machucados, estão lesionados e vão ficar por uns dias fora. Então eu acredito que o time do Corinthians hoje, é só aqui uma pré aqui, deve ser no gol Hugo Souza, na lateral direita Fagner, na dupla de zaga Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda Matheus Bidu. Já no meio campo o Corinthians deve jogar com José Martínez, Carrídio, Alex Santana e para compor e fechar o meio de campo Rodrigo Garro. Já no ataque, acho que não tem novidade, deve ser mesmo Memphis Depay e Yuri Alberto. E aí, fiel, o que vocês acham? Esse time é um bom time? Tem condições de vencer o Vitória mesmo jogando fora de casa? Se vencer hoje, o Corinthians vai ficar aí numa posição muito privilegiada no campeonato. Por quê? Porque se o Corinthians vencer hoje, se livra praticamente da zona de rebaixamento, porque chega a 41 pontos. Então, mais uma vitória, o Corinthians chegaria a 44 pontos, que a nota de corte esse ano é muito mais baixa. Acredito eu que com 43 pontos já está fora do rebaixamento. Só que o Corinthians ainda tem, a partir depois do jogo de hoje, ainda tem mais 5 jogos. Então vai ficar numa parte da tabela muito privilegiada e pode sim, vencendo hoje, sonhar com a pré-Libertadores. Então olha para você ver a importância desse jogo de hoje. Gente, sobre o técnico Ramon Dias, ele acabou ganhando um pouquinho de força no Corinthians. Por que ele ganhou um pouquinho de força? Porque o Corinthians andou sondando alguns treinadores, como Fábio Carille, Tite, Luiz Castro, e o salário desses caras são altíssimos. E tem alguns aí que dividem opiniões na diretoria. Unanimidade, unânime aí, o técnico Luiz Castro. Esse é unânime. Todo mundo quer no Corinthians, a diretoria. Porém, o Corinthians nega, que eles não vão falar que estão fazendo essa tratativa aí com o técnico Luiz Castro. Mas está sim, o Corinthians está fazendo. Hoje isso faz parte do futebol, porque precisa. Se vai demitir um treinador, já ter outro em vista, pelo menos sinalizado. Sinalizado que se o Corinthians precisar, o profissional está à disposição. Mas a diretoria não vai confirmar isso nunca, né? Porém, o técnico Ramon Dias, ele acabou concedendo uma entrevista para o Grupo Globo e fez questão aí de publicizar que não iria abandonar o Corinthians, porque momento antes do jogo contra o Racing, na semifinal da Sul-Americana, recebeu uma proposta milionária e
com um contrato de 3 anos. Diz ele que jamais iria fazer isso. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está vendo todo esse buchicho, esses boatos da internet, que ele não faz parte dos planos para ano que vem. Então ele está fazendo questão de enfatizar, publicizar, que teve proposta milionária, mas não deixou o Corinthians de forma nenhuma. Sobre Luiz Castro. Luiz Castro, todo mundo sabe das tratativas, porém, o Luiz Castro, ele quer ganhar 3 milhões de reais. Algo em torno que ele ganhava na Arábia. Só que o Corinthians fez uma oferta para ele de 2 milhões. Então tá nessas tratativas. Pode o técnico Ramon Dias cair um pouquinho aí o seu pedido e pode o Corinthians aumentar um pouco o seu pedido. Mas o Ramon Dias ganhou um pouco de força no Corinthians devido ao mercado tá muito inflacionado. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve continuar com o técnico Ramon Dias ou deve trocar para ano que vem ter um treinador que quando chegar em decisões, chegar e ganhar? E não como aconteceu com o Ramon Dias, que chegou em 2 semifinal e foi eliminado das 2. E o Timão, consegue vencer o Vitória hoje? Ou vocês acham que é muito difícil? E eu acredito na vitória hoje. Corintiano é assim, eu acredito mesmo e até o final tô junto com esse time. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.